Opa, mestre! Opa, boa noite. Boa Tá noite, tá me frio ouvindo? aí? Tá nada, rapaz. Baiano não sente frio, não, rapaz. Você tá me ouvindo bem? Tô sim, beleza. Que Tô bom. de chapéu, blusão, 9 graus em São Paulo, tá uma Ó, beleza, hein? eu tô aqui, ó, sem camisa quase, entendeu? Quase sem camisa. Você tá onde? Tô em São Paulo, aqui na Zona Sul. Eu tô na Zona Norte, a zona pobre da cidade. Zona Sul era a zona rica, sabe como é que é? A zona chique, a zona chique. É. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 21 de agosto de 2020, chegamos à edição de número 150. Já passaram por aqui nessa série de entrevista 149 personalidades importantes. E para comemorar essa edição de número 150, nada mais, nada menos do que uma das figuras mais importantes do rádio do Brasil. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo em janeiro de 99, como eu vi rádio desde criança, ouvia as transmissões, na época da Jovem Pan, Zé Silvério, e ele, um dos mais renomados e conceituados repórteres do rádio, hoje comentarista na Fox Sports, Luiz Carlos Quartarolo. Que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Obrigado a você, obrigado pelo convite, parabéns pela programação, 150 programas com esse nível. E eu só vim aqui para dar uma fechadinha, né? Porque tanta gente boa já passou por aqui, como você disse, e realmente muito sucesso que você está tendo, até porque é um trabalho muito sério, com credibilidade, e é por isso que tem repercussão. Conta com a gente aí, estamos aí. Eu fiquei feliz de saber que você gosta de rádio. Tudo que eu sou, tudo que eu sei, eu devo ao rádio. Hoje estou fora do rádio, estou tentando aprender a fazer um pouquinho de televisão. Não é muito a minha meta, o meu métier durante toda a minha vida. Eu fui um homem de rádio, mas faz parte. E estou também aproveitando aí, aprendendo também esse negócio de rede social, que sou meio jurássico. Mas eu vou chegar lá, não sei onde. Eu sou suspeito, Quartarolo, a falar do rádio, porque eu nasci lá no Paiaiá, que é um povoado na Bahia, município de Nova Açores. É um povoado que tem 600 moradores. Lá hoje a gente tem a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Poxa, E que até legal, parabéns. Obrigado. E até os meus 21 anos, eu não tive luz elétrica, não tive televisão, então o companheiro era o rádio, entendeu? Então, assim, quando eu chego aqui em São Paulo, continuo ouvindo rádio, entendeu? Tanto que eu acho que o maior trio do rádio em transmissão de futebol, até hoje, na minha opinião, é Silvério, Vanderlei Nogueira e Luiz Carlos Quartarolo. Eu acho, assim, o trio de ouro do rádio, na minha opinião, entendeu? Principalmente quando o Zé Silvério chegava, chamava lá, pois não, Quartarolo! E eu respondia, né? Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito, né? Você é de Piracicaba. fantástico. Sou de Piracicaba. Genial, genial. Você é piracicabano. Você começa no mundo do rádio lá, o Quartarolo? Eu comecei, Carlos, em 1972, fevereiro de 72. Eu tinha, na época, 13 para 14 anos de idade. Fui trabalhar na extinta rádio A Voz Agrícola do Brasil, que depois se transformou a Alvorada, que é hoje a Alvorada, em Piracicaba. Eu fui, na verdade, para ser redator esportivo, porque eu já contei essas histórias, né? Muita gente talvez até lembre que está nos vendo agora, mas o meu pai era um comerciante, era feirante, tinha banca no mercado, mas ele achava que todo filho, além de estudar, tinha que ter uma segunda profissão. E me mandou, aliás, todos os filhos faziam datilografia, né? Aquela velha que era comum, né? Aí a gente lá, pá. Rapaz, e eu era muito rápido naquela droga.
Aí até o Roberto Cabrini, que começou lá com a gente, falou assim, eu nunca vi um cara tão rápido, tem que botar água para apagar o fogo de tão rápido que você bate a máquina. Não era nem digitar, é bater a máquina. A gente dá, Aí, cara, o meu irmão trabalhava na Rádio Alvorada, na Voz Agrícola, no caso, que depois virou a Voz de Piracicaba e agora é Alvorada, que é o Tony José, que trabalhou muito tempo na Bandeirantes, na Transamérica, e ele era locutor, era disc jockey, né? E fazia locução comercial, lia textos, né? E precisava de um redator de esportes. Aí falou assim, ó, eu não sei se ele sabe escrever, que ele está falando de mim. Não sei se ele sabe escrever, mas ele é muito rápido na datilografia. Traz ele aqui para bater os programas. Daí copia tudo da Gazeta Esportiva, do Jornal da Tarde, e pronto, a gente faz, né? E daí, eu que na verdade queria ser engenheiro agrônomo, não queria, nem pensava. Aí tomei gosto por aquilo, fui convivendo, quando eu vi, eu já estava virando repórter com 17 anos, em 80 vim para São Paulo, e aí minha carreira deslanchou, mas na verdade no começo eu queria trabalhar em outro campo, eu queria ser um engenheiro agrônomo, né? Nem sei se seria um bom engenheiro, nem sei se passaria no vestibular, mas enfim, esse era meu caminho de cabeça. Mas daí no meio do caminho apareceu o rádio, apareceu a comunicação, o vírus, né, entrou, aí nunca mais saiu. Aí. Foi isso que eu comecei. Você já tinha em mente também, quando você começa, o jornalismo esportivo ou não? Foi que surgiu assim de repente? Não, eu gostava muito de futebol, a gente brincava, jogava futebol, e eu fui para fazer um programa de esportes, redator de esportes. Aí fui me enfronhando com aquilo. A gente ouvia as rádios de São Paulo, fui aprendendo, ouvindo, gostava muito. Meu falecido pai não era nem palmeirense, era parmerista, né? Porque na região de Piracicaba... Parmerista. Parmerista. Aquela camisa verde do Ademir da Guia, né? Aí ele ficava ouvindo os jogos do Palmeiras num rádio enorme que tinha lá em casa. Quando o Palmeiras jogava tipo lá na sua Bahia, ele ficava procurando uma rádio da Bahia que ia transmitir o jogo, porque as rádios de São Paulo não saíam daqui. Né? Aí eu falava, eu quero ver a Rádio Sociedade da Bahia. Ele ficava Sociedade procurando... da Bahia. Isso. Cresci ouvindo, cara. Exato. Uma rádio maravilhosa. E ele no sábado, antes do jogo, o jogo seria domingo, por exemplo, ele ficava no quintal, tinha um ranchão, assim, um caramanchão, ele ficava com um rádio enorme, com antenas, já localizando ali na onda curta, né? A Rádio Sociedade, aí ele achava o lugar, né? Mais ou menos ele, né, já tinha essa experiência. E daí já deixava lá no local, já estava lá sintonizado. No dia seguinte, na hora do jogo, ele ia lá e ligava. Então eu ficava do lado e tomei gosto pelo rádio também por isso. E a gente ficava ouvindo aquele jogo, aquele gol, né, que sumia no meio do gol, voltava. Mas era maravilhoso, né? Eu falei, poxa, e daí eu passei a torcer para o Santos por causa disso, porque eu tinha, na época, 8, 9 anos, era bem antes de eu ir para a rádio. E eu ficava ouvindo aquilo, e daí porque, na verdade, os grandes narradores não fizeram muitos jogos do Santos do Pelé. Quem fazia jogos do Pelé era o segundo narrador, o terceiro narrador, que os caras só prestavam atenção em Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que jogavam aqui, né, na capital. Aí o segundo narrador, ou o terceiro, ou o quarto, na época, ia para a Vila Belmiro fazer o jogo do Santos. Então, e lá no fundo aparecia assim, gol do Pelé, gol do Douglas, gol do Negreiros. Eu falei, esse é meu time, para esse time aí que eu vou torcer, não vou torcer para o Palmeiras, não. E virei santista também por causa disso, por causa do rádio, né? E foi uma história maravilhosa. É por aí que eu comecei. Eu me tornei São Paulino por causa do rádio também. Porque em 92, eu estava lá na Bahia ainda, o São Paulo tinha ganhado a Libertadores, ganhado o Mundial. Meu pai era evangélico, então eu não podia ver nada de futebol, porque levava um couro se eu ouvisse. Só que na Rádio Sociedade da Bahia, 7h30 da manhã, tinha um balanço geral e tinha um comentarista esportivo, Armando Oliveira, que comentava sobre esporte. Então, eu ligava esses 10 minutos no Armando Oliveira, ficava na janela para ver se meu pai não voltava, e aí o cara só falava em São Paulo. Foi daí que eu comecei a torcer para São Paulo também, entendeu? E eu vivi isso do São Paulo bem de perto, né? Porque eu já estava aqui, já estava na Jovem Pan. Exatamente. Foi um negócio maravilhoso, time do Tele Santana. O Marcelo diz aqui, é muita experiência a serviço do esporte.
O Serginho Carneval. Você sabe que o Serginho Carneval é um cara muito invejoso, né? É meu amigo. Só que assim, ele fica falando que minha barba é bonita e ele não tem uma barba dessa, entendeu? É um cara invejoso. Eu já tive, mas a minha ficou branca, viu, cara? A minha tá ficando, viu? A minha tá ficando. Mas tá bonita, tá bonita. Ele, aliás, me mandou uma mensagem hoje, falou assim, ó, você vai participar de uma live que é muito boa, o cara é maravilhoso, é ótimo, só que a minha é melhor. Falou brincando, é claro. Falei, só falta você falar também que você é mais bonito, seu ciumento. Mas ele é gente boa demais, um grande profissional. Eu gosto muito, conheço muito o pai dele. Conheci, né? Que é um cara maravilhoso também. E a família toda, né? E outro dia participei de uma live com ele, foi muito interessante, foi muito legal. Porque é esse papo aqui, né? A gente não adianta ficar também, ficar preso a certas... vamos produzir bonitinho, não adianta. Eu sou meio anarquista mesmo, vamos que vamos. Exatamente. O André Oliveira diz, precisamos criar uma campanha mundial para o Quartarolo escrever seu livro de memórias. Tem isso em mente? Ou já pensou nisso? Então, rapaz, o Serginho me cobrou outro dia, minhas filhas me cobram, amigos, o Rogério Assis vive falando isso, os meus irmãos, sei lá. Eu vou ter que contratar como é que se diz aí, um escritor fantasma. Porque eu não me vejo... Um ghostwriter. Um ghostwriter. Exato. Tem até filmes sobre isso, né? Porque eu não me acho um grande escritor. Eu escrevo minhas coisas aí, mas eu acho que se você vai deixar alguma coisa para a posteridade, tem que contar uma história. Claro que eu não quero aquele português castiço lá do Machado de Assis, né? E muito menos do Eça de Queiroz. Mas alguma coisa legal, porque você falou até da biblioteca, eu fico muito feliz quando eu ouço isso, né? Porque o brasileiro precisa aprender a sentir o livro, a ler. Hoje eu sei que tudo mudou. Está tudo aqui, a gente está conversando, coisa que eu que vivi o outro tempo do rádio, era impraticável, era impensável fazer o que eu estou fazendo aqui com você agora. Mas é o mundo que a gente tem que aproveitar, inclusive, para ter um pouco mais de cultura, conhecimento. E eu vejo, às vezes, a língua portuguesa tão vilipendiada, e a língua portuguesa é uma das mais lindas do mundo, cara. Entendeu? Ela te dá, sabe, opções mil. E eu não sou ninguém para falar isso, até porque eu não sou professor, mas eu sempre presto muita atenção nessas coisas, né? Eu tento prestar. E eu não me vejo eu não acho que eu não tenho condição de escrever um livro assim. Então, sabe, vou ter que contratar alguém para me ajudar. Eu conto a história, posso fazer uns textos dos outros, mas alguém vai ter que consertar, porque eu não sou um grande texto. Eu invejo quem é. Tem gente que, né, é fabuloso. E não é o meu caso. Eu me sinto muito pequeno perto desses caras. Agora, história para um livro, acho que você tem de sobra, né, Quartarolo? Por exemplo, quando você... Ó uma mensagem aqui, ó. Sou muito fã desse cara, sempre ouvi. Abraço. Quem diz isso é o Eduardo Agra. Obrigado. O Eduardo Agra é uma referência aí do basquete, hoje comentarista da ESPN. Esse cara é excelente. Esse cara é genial. E o Serginho falou você que sabe, ajuda a digitar suas histórias. Ó. Tá vendo só? Já encontrei um escritor fantasma. Um ghostwriter. Você vê que eu sou igual o Ariano Suassuna, eu gosto de falar em português. Lembra que ele falava isso? Vocês têm uma história... Tá escrito. Tem uma história legal do Ariano Suassuna. Ele dizia que quando estava lá escrevendo, lá o João Grilo, Chicó, chegaram para ele e falaram: mas como é que você vai colocar o nome João Grilo Chicó no personagem? E quando o pessoal lá na França ou em inglês for traduzir, o que é que faz? Ele falou: eles que se virem. E se viraram. Exatamente. Agora, Quartarolo, quando é que surge a oportunidade de você mudar para a capital, para São Paulo? Então, rapaz, eu trabalhava em Piracicaba, já era repórter, daí eu, irresponsavelmente, vamos colocar assim, eu era editor de esportes do Jornal de Piracicaba, com 19 para 20 anos, é uma bobagem, né? Eu tinha que ter mais experiência, mas a gente tocava, o Ludovico Silva, que era o cara lá, me indicou, e a gente conseguia fazer umas coisas legais, que Piracicaba era na época o interior pulsava muito, não só, ainda pulsa, né? Não só futebol, mas tinha basquete, atletismo, ou seja, tinha muita coisa, futebol varziano, tinha campeonatos, ainda tem, né? E a gente divulgava muito isso também, e até para aprender a conviver com esse tipo de coisa.
E eu brigava muito com o Romeu Ítalo Ripoli, ex-presidente do 15 de Piracicaba, que era um cara muito direto, como eu sou, muito grosso, como eu sou, e muito chato, como eu sou. E a gente vivia batendo boca, brigando. E o Jornal de Piracicaba é um jornal centenário, é um jornal muito forte. E eu trabalhava ao mesmo tempo na Rádio Alvorada, e estudava, né? E, de repente, teve um problema lá com o Ripoli, ele ficou muito bravo comigo, a direção do jornal precisava de um empréstimo para virar o jornal que era da época para offset, né? E hoje, porque antes era o linotipo, né? Letrinha por letrinha. Existia até a profissão do linotipista, né? Isso. Quantas e quantas vezes acabava de fazer minha matéria à noite, tipo assim, ia num bar na frente, que naquela época, época romântica, o cara saía do jornal, ia tomar um negocinho, e tinha um barzinho assim na frente, um restaurante, que ficava aberto quase que a noite inteira. E muitas vezes o linotipista saía do jornal e falava assim, o que você escreveu aqui mesmo? E, por exemplo, você não podia escrever na época, vou dar um exemplo, computador, porque eles podiam se perder e saía um palavrão e não completava, porque daí não dava para corrigir mais. E nessa época, nessa passagem desse linotipo para o offset, o jornal precisava de muita grana para fazer essa conversão. E o Ripoli era um tipo de um agiota na cidade. E daí pegaram dinheiro emprestado e ele exigiu a minha saída. Foi ótimo. Aí eu saí de lá e fui para o Diário de Piracicaba, que era do outro lado do outro quarteirão. Fiquei 20 dias no Diário, aí a Rádio Gazeta me chamou se eu queria ser plantão aqui. Não era repórter. Eu falei, gente, eu sou repórter aqui, eu nem acho que tenho voz de ficar em estúdio, sei lá. Tinha essas coisas no rádio antigamente, né? Não sei se era certo ou errado, mas era assim. Aí o que eu fiz? Eu vim. O meu irmão também trabalhava aqui. Já estava em São Paulo. Aí eu vim, fiquei na casa dele, enchendo o saco da família dele, né? Porque é um estorvo, né? Por mais que você goste, o pessoal gosta de você, você tem que entender. Aí, cara, eu comecei a fazer plantão, daí conversei na época com o Flávio Araújo, com o Sérgio Cunha, com o pessoal da equipe, falei, olha, eu, na verdade, sempre fui repórter, eu não sei se... né? Mas, aos poucos, daí saiu o Odinei Montanaro, que trabalhava aqui, é de Araraquara, voltou para lá, era repórter. Eu fui passando a ser repórter. E, de repente, virei repórter novamente, e daí começou a minha carreira em São Paulo, né? E começou com um fato engraçado, que talvez o Serginho Carnevale sabe disso aí. Porque o meu nome é Luiz Carlos Quartarolo, né? Mas na época também tinha esse negócio de nome radiofônico, né? Nome artístico. Nome forte, né? Nome isso, tem que ter um nome artístico. Sei lá, o Hélio Ribeiro se chamava José Bagnoli, né? Então era Hélio Ribeiro. Aí, cara, eu fui para Piracicaba buscar minhas coisas para depois me fixar aqui. Quando eu voltei no dia seguinte, estava lá na escala, Luiz Carlos Santos. Falei, nossa, eu tenho um xará aqui. Não, é você mesmo. É porque a gente acha que Quartarolo fica difícil para o narrador falar, para o pessoal falar. Então, você é santista, torce para o Santos, Luiz Carlos Santos. E eu, ao invés de falar, não, prefiro o meu nome, ou então, isso não, fiquei na minha também, estou chegando, né? Por baixo, tranquilo. Não vai opinar muito, né? Não. Vamos embora. E fui. Quando eu cheguei na PAN, eu passei depois pela Record, né? Quando eu cheguei na PAN em 89, em 90, por aí, o Milton Neves falou assim, você é um dos maiores idiotas que eu conheço. Eu falei, que é isso? Bom, me chamar de idiota, Milton. Logo, não. Você é descendente de Bernardelli, Camossi, Quartarolo, Bernardelli e Todeschini. E por que você chama Luiz Carlos Santos? Que é um nome respeitável, é claro, mas tem um monte de Luiz Carlos Santos no Brasil. Agora, Luiz Carlos Quartarolo não tem muito, não. Acho que só tem você e talvez alguém por aí perdido da sua família. Pô, usa seu nome. Aí ele, o falecido José Carlos Carbone, não, vamos mudar. Aqui a gente vai usar seu nome inteiro. E para mim foi ótimo, né? Porque realmente era um negócio meio diferente. E daí tem uma história mais engraçada ainda, que é do pai do Fábio Seródio, falecido pai do Fábio Seródio, que um dia chegou para ele e falou assim, Seródio, eu vou dizer uma coisa para você. Você fala que esse Luiz Carlos Quartarolo aí é muito bom repórter. Tudo bem, eu acho que é bom. Mas antes dele tinha um Luiz Carlos Santos que era muito melhor. Era eu mesmo, né? Faz parte. Aí eu fui o único repórter com heterônimo. Imitei
Imitei o poeta português. E acabou, de certa forma, o Luiz Carlos ficando um pouco de lado, ficando só o Quartarolo, né? Os narradores, né, para eles era mais fácil, né? Fechava, né? Quartarolo, o Nilson, o Silvério, o próprio Rogério. A maioria que eu trabalhei ficou mais fácil para eles também. E acabou sendo marcante, né? Muito. O Casagrande, o Casão, sim, na época que ele jogava ainda, ele falou assim: Quartarolo, eu tenho o filho dele mais novo. Disse que eles iam para o Morumbi, saíam junto, né, depois do jogo, e ficava repetindo os lances. E o Silvério falava, aê, Quartarolo! E o menininho ficava imitando, aê, Quartarolo! Quer dizer, foi marcante, né? Foi marcante. Para mim foi ótimo. Me diz uma coisa, o Milton Neves também te coloca um apelido, o repórter Cascavel. Ele já te explicou por que colocou esse apelido? Não, ele brincava comigo, disse que eu era marimbondo, cascavel, depois falava que eu era metralhadora, que eu falava lances muito rápido. Na verdade, ele falava porque ele achava que eu picava muito, né? Que eu era muito direto nas perguntas, né? Então ele inventava essas coisas aí. Mas, na verdade, eu só tenho a agradecer o Milton até hoje, né? Até outro dia a gente falou com ele, mais dias menos dias a gente conversa, né? E é um cara a quem eu devo muito, você quer saber? Porque com essas brincadeiras, a maneira que ele fazia, ele me deu muito prestígio. E ele é um gênio, né? Ele acaba promovendo, né? Ele acaba promovendo a pessoa, sim. Né? Não, muito daquela equipe que você citou, Silvério, pai do gol, Flávio Prado, Orlando Duarte, o Luciano Faccioli, que trabalhou com a gente, o Vanderlei Nogueira, que é excelente, eu que trabalhei com ele, nós devemos muito ao Milton pela maneira como ele fazia a equipe ser valorizada, do jeito dele. E eu vou contar uma história do Milton, um fato. O Milton, por exemplo, hoje acho que não é mais assim, mas na época ele chegava na rádio tipo 8h30, 9h30 da manhã do domingo e ficava até às 10 da noite. Depois começou indo para a TV, aquela coisa toda. E o Milton, como chegava muito cedo, ele almoçava praticamente dentro da rádio e só saía do ar às 3h, 2h30, quando a gente abria a jornada, certo? Daí sabe o que ele ia fazer? Ele esticava 4 cadeiras atrás do estúdio, assim, e dormia. Ele não ouvia o jogo. Então era muito... Então eu e o Vanderlei, a gente já sabia, todo mundo sabia. Então quando a gente abria o vestiário, e na época tinha o terceiro tempo, que era muito forte, era diferente de hoje a cobertura. A gente entrava nos vestiários. Então quando a gente entrava lá começando, ele começa aí o terceiro tempo, em nome de Zacarias, aquela coisa toda. Ele falava assim, olha... Estão perguntando aqui que acho que aquele gol ali, não sei o que aconteceu lá, não. Na verdade, o que ele estava dizendo, conta para mim que eu não vi. Então a gente contava para ele. Era isso aí mesmo. Pô, e daí ele era tão genial, né? Ele fazia um negócio em cima disso que era um negócio absurdo. Quartarolo, eu acho que foi, eu não lembro se foi a Veja ou se foi a Placar, mas que fez uma reportagem com ele que ele dormia no escritório lá. Isso, exatamente. Eu lembro exatamente. Teve algo assim. Teve alguém dizendo aqui, ó, já temos os 2 primeiros capítulos. O primeiro é a lembrança dos jogos pela rádio do pai e o segundo, a estadia na casa do irmão. 2 capítulos do livro já estão verdade. O Ghostwriter aí já pode pegar isso aí para escrever, entendeu? Sabe o que acontece? Porque eu sou, na minha vida, eu às vezes faço muitas analogias, né? Porque eu acho que tem dívidas que você não paga, né? Não é com dinheiro que paga. Sim, claro. Assim como a corrente do bem não é o próximo elo, é lá na frente. Porque tem gente que fala assim, eu ajudei tanto, eu participei do programa lá do Carlos, poxa, daí ele não falou mais comigo, mas ele não tem mais que falar comigo. Ele tem que devolver isso lá na frente. Talvez até para uma pessoa que eu gosto, para uma pessoa da minha família, ou alguém que precise mais do que eu. As pessoas, nós somos muito, egoístas. A gente acha que tem que pagar no dia seguinte. Então isso é uma coisa que eu aprendi. E eu morei na casa do meu irmão por um bom tempo. Ajudava a pagar aluguel, aluguel não precisava, que a casa era dele. Pagar a compra do mês, eu tentava minimizar. Mas eu sei que atrapalha. Esse tipo de pagamento não existe. Isso é um agradecimento eterno, né? Então eu falo até hoje, é uma dívida que eu vou ter que ajudar outra pessoa que precisar, porque ele, graças a Deus, não precisou mais.
Mas essas coisas você não pode esquecer, sabe? Porque não é dinheiro que vai pagar isso. O cara me recebeu aqui, sabe? Abriu as portas, me ajudou, me colocou a par dessa cidade, sabe? Ele e muitos outros, o Sérgio Punha, depois o Loureiro Júnior, o próprio Milton Neves, tantas pessoas que chegaram, né? E foram ajudados por essas pessoas que eles também foram um momento. Então, essa devolução das coisas boas é que faz o mundo girar para melhor, né? Claro, então, sem dúvida nenhuma. Então aí não tem dinheiro que pague isso. Isso aí não tem preço. Né? Uma coisa que eu considero aqui que não tem dinheiro que pague, uma amizade com esse cara aqui que eu considero sensacional. Ele diz aqui, ó, que dupla, grande Quartarolo, Patrick Santos que está dizendo isso, grande abraço. Ô, Patrick! Patrick é um cara nota 1000, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Esse é um grande profissional, um grande jornalista. Esse aí pode falar de qualquer assunto. Eu só falo de futebol. Ele pode falar de qualquer um, de cadeira. E um ser humano incrível também. Maravilhoso. Convivi com ele na Jovem Pan, nossa. Ele deve estar assustado com esse chapeuzinho, que ele acha que eu estou muito careca. Só um pouquinho, viu, Patrick? Mas é porque eu estou com frio na cabeça. Ô, Quartarolo, diga. O que é preciso, cara, para ser um bom repórter de campo? Eu lembro de um jogo, São Paulo e Cruzeiro, foi o jogo que Rogério Ceni, inclusive, bateu o recorde de Chilavert, que ele pegou um pênalti, fez 2 gols. Depois você faz uma entrevista com ele ali, faz umas 4 perguntas para ele ali de bate-pronto e ele responde tudo. O que é preciso para ser um bom repórter? Ter essas perguntas na ponta da língua, não ser também repetitivo com todo jogador ali? Bom, era uma época em que a gente tinha maior liberdade, né, para falar com as pessoas, tinha espaço maior. Eu não estou dizendo que era melhor ou pior, era diferente. Eu entendo a situação hoje, tem muita imprensa, tem muito site, todo mundo trabalhando, está mais organizado, né? Na nossa época, nessa época que você está citando, pelo menos, nós éramos muito próximos dos atletas, né? E eles da gente. Então, qualquer polêmica já resolvia rapidinho, não tinha problema nenhum. Nesse jogo foi no Mineirão, Nilson César narrou o jogo. Isso. Aí valeu um pouco, o repórter, o microfone que da PAN era muito pesado, né? Principalmente da equipe de esporte, jornalismo da PAN, nossa, pesadíssimo. O microfone da PAN, né? As pessoas te respeitavam muito, e você fazia jus a isso, tentando fazer um trabalho no nível dessas grandes equipes, tanto do jornalismo quanto do esporte. E o Rogério conhecia a gente, porque o Rogério era ouvinte da PAN, muita gente do esporte ouvia a PAN, e conhecia a gente convivia muito de perto, né, muito próximo. Então facilitava também. Mas para ser um bom repórter, eu não sei se há uma receita. Eu acho que tem certas profissões que o cara é ou não é. Você vai dizer o seguinte, vou dar um exemplo fora até do nosso segmento, mas praticamente dentro. O Ratinho é um cara, se você analisar, não tem estudo nenhum. O Silvio Santos também não. Uhum. Mas eles são comunicadores na essência, né? Não dá para discutir a qualidade deles. Então, é claro que o banco da escola ajuda, aprimora você conhece outras coisas, na forma de escrever, na forma de falar, mas a comunicação é de cada um, é inerente, né? Eu me preparava muito para os jogos, porque eu tentava levar muitas informações, não conseguia dar todas, o que mostrava que o jogo tinha sido muito bom, né? Mas eu estava muito respaldado. E eu sempre quis prestar muita atenção nas respostas de quem eu estava entrevistando. Porque sempre nas entrelinhas, ou olhando no olho, você percebe realmente algumas coisas a mais que você pode tirar. Nem sempre vai dar certo, mas você tem que prestar atenção. Então, eu acho que quando você vai falar de um assunto, você tem que, no mínimo, ser bem embasado ou ter, pelo menos, uma opinião formada. Porque se for a sua opinião, mesmo que ela seja maluca, mas é sua opinião. E opinião você, né? Mas o repórter não tem que ficar dando muita opinião, ainda mais naquela época, né? Hoje até que todo mundo dá opinião, tá tudo certo. E o Rogério, nesse dia, foi realmente um negócio espetacular, porque, além de superar o Chilavert, ele estava muito feliz, né? Ele queria ouvir os gols da PAN, do Nilson, que ele adora, o Nilson César. E no dia seguinte, a gente tinha um jornal de esporte, eu ia chegar em São Paulo, voltar de Belo Horizonte, chegar 9h30. Eu falei, poxa, Rogério, você não me atende amanhã no Jornal de Esportes? Que a gente tinha essa mania, né? Saudável de fazer coisas ao vivo também. Né? Era diferente. Ele falou, poxa, Quartarolo,
eu tenho que ficar com o meu filho, minha filha, não me lembro direito. Eu disse assim, mas tudo bem, mas eu ligo para você, não tem problema. Ó, eu vou resolver isso e te falo. Daí quando eu cheguei já tinha um recadinho, falou, não, pode me ligar. Liguei para meio de 15, e o Rogério, que ontem superou. E daí, quer dizer, eu fiz uma bela matéria, ou pelo menos penso que fiz, no domingo, no pós-jogo, lá no Mineirão, ele muito... E depois ele mais tranquilo, com a ficha já caindo, na segunda-feira, que foi muito legal. Daí a gente faz aquelas festas, né? Botava o gol para ele, eu via. Eu não sou São Paulino, mas eu tenho grande respeito pelo Rogério, por aquele time do São Paulo, né? Porque depois de um certo tempo a gente começa a torcer pelos amigos, não só pelo time da gente, né? Essa que é a grande verdade. Mas realmente eu não tenho assim uma receita, porque eu nunca parei para pensar, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando alguém me convida para falar sobre isso, ou numa palestra, e tem muito jovem, eu começo a contar algumas histórias e falo sempre uma frase. Você tem que tentar aprender com quem sabe ou quem já viveu isso, até para não fazer errado, porque às vezes o cara faz errado e acha que dá certo. Claro. Então, e depois você cria o seu estilo. Eu acho que esse é um caminho legal, né? E com um bom padrão de comportamento. O Patrick Santos está falando aqui que você é o melhor repórter que ele conheceu e que não tem medo, você não tem medo de perguntar. Por isso que o Milton me chamava de Cascavel. Mas o Patrick Santos está sendo muito generoso. Tem muita gente boa por aí. Obrigado, Patrick. Eu vou citar novamente aqui o trio Silvério, Vanderlei Nogueira e Quartarolo, que conseguia dar à transmissão também um jeito mais agradável, mais leve, brincadeiras, um lado do humor ali. E aí eu te pergunto, Quartarolo, num jogo ruim, qual é a importância de não se ater dentro do campo só? É importante o repórter também observar fatos extracampos ali, para não deixar uma transmissão tanto quanto monótona? Então, o Vanderlei Nogueira é um cara brilhante. Se você conversar com o Vanderlei meia hora, ele vai contar piadas, vai contar histórias, você vai morrer de rir. Ele faz isso bem. Eu brinco que o Vanderlei Nogueira é a essência do repórter, porque o Vanderlei, por exemplo, até a voz dele, né? Se ele estiver gripado e rouco, a voz dele é a mesma. Se eu estiver rouco, acabou. Né? Meu Deus! Louco, meu Deus. E ele realmente fazia isso muito bem, as tiradas dele. Eu já era de umas tiradas mais irônicas, né? A gente brinca que um completava o outro, né? Porque do jeito dele ele conseguia grandes matérias e eu do meu jeito. Então tinha jornada que ele fazia coisas maravilhosas que segurava a jornada. E tinha vez que eu dava certo do outro lado, então vamos que vamos. E como é uma equipe só, a gente se unia e todo mundo falava com todos os entrevistados, então era um negócio muito legal, que fluía. A gente tinha uma coisa muito a nosso favor e muito contra nós. A nosso favor. O José Silvério é um narrador muito, muito milimétrico. Né? Ele fala tudo da jogada. Então, quando ele passa para você dar o detalhe, ele já deu tudo. Ou você é criativo e busca uma outra forma de mostrar aquilo, ou você fica chato e repetitivo. Né? Então você começa a se policiar mais, prestar mais atenção em alguns detalhes que, porventura, ele deixou passar, ou então o outro lado. Isso faz a gente crescer, e o Vanderlei fazia isso maravilhosamente bem. Mas isso, ao mesmo tempo, era contra a gente, né? Porque a gente tinha que se virar. Sim. Porque realmente ele não deixava muito para você falar. Né? Então, num jogo ruim, o Silvério, o narrador é um artista. Né? O narrador, a gente até costumava, o Flávio Prado brinca muito isso, né? Que narrador é tudo alienado. Né? Começa o jogo, ele liga, vai embora, acaba o jogo, desliga, acabou. Não tem jeito. Osmar Santos falava assim para mim, eu não sei como vocês conseguem falar quem jogou bem e quem jogou mal, porque para mim é tudo a mesma coisa. Mas falei, para também fazer o que você faz, eu não consigo fazer. Né? Então é uma arte realmente muito especial. E isso, infelizmente, parece que está acabando. Né? Mas, de qualquer maneira, não vamos entrar nesse mérito. E a gente tinha isso. Então, mesmo num jogo que não era muito bom, um jogo arrastado, a gente conseguia fazer algumas coisinhas um pouco diferentes, que se não fosse a melhor coisa, pelo menos você preenchia aquilo ali. O Vanderlei fazia isso muito bem, a gente também foi aprendendo, os demais companheiros. O Milton tinha belas sacadas, quando o jogo em si não valia, a gente ia buscar outras coisas, enfim, e conseguia fazer algumas coisas legais. Tanto é que eu tenho
Uma frustração que eu viajei muito, né? Pela PAN, com o dinheiro da PAN, porque pelo meu dinheiro eu não iria. Mas eu viajei o mundo inteiro, né? Para lugares maravilhosos. E tenho um pouco registro disso. Né? Entrevistei jogadores. Porque eu ia lá para trabalhar mesmo, sabe? Então você ficava atento, puxa vida, eu não posso deixar de fazer. E também não tenho muito material gravado dessas passagens todas. Agora que eu vejo na internet e no YouTube trabalhos que a gente fez, que eu fico olhando aquilo, ouvindo. Outro dia até eu liguei para o Milton, falei, Milton, puxa vida, viu? Eu cheguei a concluir um jogo Vasco e Corinthians, o Vasco e alguém, que eu fiz uma entrevista com o Eurico Miranda, ele participando, todo mundo. Pá, e o Eurico era difícil, cara. Sim. Nós seguramos o Eurico meia hora. Carne de pescoço ali. Né? Sim, rapaz, e com cada pergunta, e embora batendo firme, mas, sabe, com educação, com alguma, sabe, até alguma elegância. Terminou aquilo, eu falei, Milton, até que a gente fazia direitinho, viu? Eu falei assim, poxa, você viu... Pô, porque é um negócio assim que na época a gente não dava tanto valor. Hoje você ouve e fala assim, pô, peraí, também não é de graça, então, que tinha realmente muita audiência, né? Agora, ali na Jovem Pan, o Cláudio Kassug passava aquela imagem de um cara estudioso, formal, educado ali. Como é que era o Cláudio Kassug? Ele parece, às vezes, aquele cara que nunca entrava nas piadas, assim, na molecagem, no bom sentido, aquele jeito mais formal. Conta um pouco aí do Cláudio Kassug pra gente. Ele manteve aquele padrão europeu, né? Isso. Fica um pouco distante do... Né? Mas, na verdade, o Cláudio Kassug é uma das melhores pessoas, uma das maiores referências que eu tenho. O Cláudio Kassug é um dos caras mais engraçados, embora ele não se ache engraçado, porque ele tem coisas assim geniais, né? E ele é muito direto nas coisas. Então, o Cláudio Kassug, ele tem sacadas brilhantes, né? Porque ele é muito direto. Ele dá algumas coisas que você não espera que ele vai falar. E ele realmente é muito estudioso. Ele é um cara, sabe, que busca, um cara que fala várias línguas, um cara que sempre se cuidou. O Cláudio Kassug tem 87 anos de idade. Outro dia eu fui na festa do 87º ano dele, e daí ele falou assim, a festa para mim foi surpresa, mas quando eu fizer 90 anos, quero todo mundo aqui de novo, hein? Então tem essas coisas assim, Sim. Ele é brilhante. E outra, ele está super lúcido, né? Eu brinco com ele, falei, Cláudio, para chegar com essa idade que você está chegando, eu também quero. Eu não quero chegar pendurado, sem conseguir andar, sabe? Fazendo xixi na roupa, aí também não adianta. Mas ele está mais novo do que muito nego aí, que ao contrário do grande Orlando Duarte, que está com Alzheimer, que também foi uma figura maravilhosa, um cara dos mais cultos que eu conheci, que infelizmente convive com essa doença hoje. Praticamente são contemporâneos, mas você vê um e vê o outro, sabe? A vida foi mais rigorosa com um e menos com o outro. Mas faz parte também. Agora ele é um cara maravilhoso, um cara muito engraçado, mas ele tem aquele jeito sisudo dele. Só que ele não é maldoso, ele é assim. Não, não. Ele não passa a figura do mal-humorado, do antipático. Não. É a formalidade. Sim, né? Ali, sim. É europeu. É o David... Você não vai lembrar da minha idade. É o David Niven. Você conheceu o David Niven, aquele ator? Não. Procura na internet, é que você vai ver, ele foi um grande ator. Sempre bem arrumadinho, sempre de gravata. Então, dá a impressão que o Kassug dorme de terno e gravata. Exatamente. Eu já ouvi isso, por exemplo, em relação ao Sérgio Moro. Falei, ele deve tomar banho de terno, alguma coisa ali. Exatamente. Que não sai. Por aí. Quartarolo, Armando Nogueira dizia que o jornalista esportivo o jornalismo esportivo reserva o privilégio de conviver aí com as maiores emoções e também as menores do ser humano. Nesse teu tempo de repórter, que o repórter de campo ele é quase também que um jogador, ele está ali na beira do gramado. Quais as maiores emoções sim, que você já viveu como um repórter de campo ali à beira do gramado? Tem emoções boas e emoções ruins, né? Tem um lado ruim de tudo isso. Eu, na verdade, eu não gostava de ser chamado de repórter de campo. Eu falo, eu sou repórter, porque de segunda a quarta eu sou obrigado a ser repórter. Daí eu vou para o campo só 90 minutos. Mas, na verdade, não tem nada a ver.
Não estou reclamando, não. Eu gostava do que fazia, aquela coisa toda. Uma das coisas mais tristes que realmente a gente chorou, eu, a equipe toda, né? Foi a morte do Serginho do São Caetano. Né? Caramba. Que foi um negócio assim absurdo, acabou com a gente ali. E eu estava naquele gol de fundo, o Vanderlei estava do outro lado. Aí teve o lance, ele caiu aos pés do grafite, o próprio grafite achou que, né, tava, pô, o que esse cara tá caindo em cima de mim? Depois ele, poxa vida. E na verdade, a gente tinha essa impressão e hoje eu posso dizer com clareza, ele morreu ali, no campo. Né? Sim. Então, a tipo 3 metros da gente, né? E a gente notava que a situação era muito crítica, muito ruim, né? Daí o Anderson Lima, que era o lateral direito na época, veio e falou assim, ó, já era, foi. Então, sabe aquilo? E duro que a gente teve que continuar trabalhando, né? Porque, né, quando acabou aquela jornada, a gente foi sair do Morumbi, era mais ou menos 1h30, 2 da manhã, sabe? A gente sentou lá na sala de imprensa, eu, Vanderlei, os técnicos, né? Outros caras da Rádio Bandeirantes, era um silêncio sepulcral, como se a gente já tivesse de luto. Aí desceu o Silvério, desceu o pessoal, e quando a gente, um olhou para o outro, sabe, lágrimas correndo, a gente não sabia o que falar, né? Aí, e o dia seguinte, sabe, foi uma noite terrível, isso jamais eu vou esquecer. E 2 semanas antes, eu tinha conversado com o Juvenal Juvencio, ele falou assim, pô, Quartarolo, não precisa contratar um zagueiro. Eu falei, ó, o melhor zagueiro que eu tô vendo por aí é o Serginho do São Caetano, hein? E, rapaz, aí o cara morre justamente contra o São Paulo. Um negócio absurdo, né? Aí, isso realmente foi muito triste. E um dos maiores momentos que eu vivi, virando o disco pro outro lado, que a vida é isso, né? Sim, sim. Foi contra o meu time, falando assim de lembrança, né, imediata. Eu estava na Vila Belmiro, naquele gol do fundo lá, Santos e Corinthians, o Marcelinho fez um gol maravilhoso, que ele dá o chapéu no Ronaldo, Marconato. Sim, gol de placa. Um gol de Pelé, né? O Pelé estava na Vila, o Luciano Faccioli foi feliz demais, foi para a tribuna falar com o Pelé falou, eu vou dar uma placa para esse cara. E a placa é o gol que ele fez contra o filho do Pelé, o Edinho, né? Claro. E foi um negócio assim, a gente ficou olhando assim, eu estava perto do Ricardo Capriotti, que trabalhava na Bandeirantes, a gente olhou assim e falou, mas a gente viu isso, esse cara fez isso mesmo, porque era um negócio absurdo, né? E na hora você fica meio assim, sabe, meio entorpecido, embora participando, dizem que a gente não deve, que o repórter não deve se envolver com o assunto, mas é muito complicado, a gente é ser humano, então, mas esse foi um lance maravilhoso. E teve um lance teve o lance, né? No Estádio Azteca do Maradona. Eu fiz aquele jogo do estádio, Argentina e Inglaterra. O gol de mão, que a gente só foi ver na TV, né? Todo mundo fala, foi com a mão, mas, né? Na época não tinha todo esse recurso, né, de transmissão. E o gol que ele sai do meio de campo, driblando, que é um negócio absurdo. Mas a gente, estava eu, o Reinaldo Costa, esse pessoal todo, estava pela Record. A gente achou um gol fenomenal, mas quando a gente chegou no hotel e foi ver o gol de novo, a gente falou, meu Deus do céu, o gol se tornou maior ainda. E ele tinha arrebentado já contra a Bélgica no jogo anterior contra o Faf, o goleiro, fez chover. E a gente também estava nesse jogo. Então são coisas assim que ficaram, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, né? Eu vi isso de perto. Foi a história sendo construída, né? Então, era um negócio maravilhoso. Eu me lembro também que no México, eu e o Cândido Garcia fomos num treino da Argentina e tinha milhões o Maradona já estava bem na Copa, já tinha feito gol contra a Itália, aquela coisa toda. Tinha ganhado do Uruguai em Puebla, que a gente fez o jogo também. E eu ia saindo de carro, eu estava pela Record, o Cândido Garcia, que era da PAN, falou assim, pô, onde você vai, Luiz? Eu falei, ó, vou no treino da Argentina. Pô, me dá uma carona, vamos embora. Fomos juntos. Chegamos lá, aí o Maradona nem estava treinando direito, estava com problema no joelho, aquela coisa toda, mas ele estava encostado numa parede lá dando entrevista, um bolo. Vamos lá, né? Fomos chegando. Quando eu e o Cândido chegamos um pouquinho mais perto, a gente só estava pegando a palavra dele. Era difícil fazer alguma pergunta, porque estava muito distante dele e os argentinos tomando conta, né? Aí ele vira assim para a gente e fala, brasileiros? Assim,
Antônio vai rolar comigo em Nápoles. Antônio era o Careca. Ele deu a informação pra gente no meio da coletiva. Aí os caras abriram, a gente encostou. Pô, foi um negócio que eu nunca mais me esqueci. Porque o cara deu de graça o Maradona falando que o Careca ia pro Nápoles. Aí, para repercutir na seleção brasileira, o Careca, não tem nada ainda, o São Paulo desmentindo. Mas se o Maradona falou, tanto é que ele jogou lá. Foi muito legal. O Candinho falou assim, meu Deus do céu, nós somos... Quem é o iluminado, você ou eu? Eu falei, nós dois, né, Cândido? Nós dois. Que era um cara fantástico também, estamos na mesma luz. Não, eu ainda falei para ele, você vai dar a notícia antes de mim. Ele falou, por quê? Porque o seu programa é meio-dia, pô. O meu é só 6 da tarde. E eu não vou, o Eli Correia não vai deixar entrar ninguém no esporte para falar nada. Você vê aí? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, exatamente. Faz parte do jogo. O Rogério Oliveira, do futebol. O Rogério Oliveira manda um abraço especial para você. Ele te pergunta qual o jogador mais chato que você já entrevistou. Eu sei que você não tinha medo de perguntar, então não pode ter medo, não pode ficar em cima do muro. Chato, que eu não gostava. Eu vou falar que é um cara maravilhoso e que é meu amigo hoje. O Miller era muito chato. É mesmo? Mano. Miller era chato. E outro cara muito chato, que eu detestava falar com ele, você vai desmaiar aí, porque o Nilson César tem uma frase fantástica. Se você tem um ídolo, não se aproxime dele. Porque ele tem defeito, é ser humano, nós temos, todos nós temos. Quem de nós em um dia, como eu brincava, você já acha que nunca na vida eu pisei no pé de um companheiro numa coletiva? Será que eu nunca dei uma informação errada? Não tem jeito, né? Será que o Paul McCartney nunca desafinou? Era aí, imagina, né? Acontece. E nós somos seres humanos, graças a Deus. Aí, cara, eu tô lá, o Miller era assim, você falava com ele assim, ô Miller, vem falar aqui com a gente, o Milton Neves quer falar com você no terceiro tempo, vamos falar. Eu vou botar aqui o carregador, que eu acho que vai cair esse negócio aqui, mas tudo bem. Vai mexer um pouquinho, viu? Não tem problema não, continue aí, não tem problema não. Fica tranquilo. Ao vivo é isso, né? Ao vivo é isso. É o mundo das lives, é assim mesmo, faz parte. Não cai não, fica aí. Aí, cara... Cai não, que o celular dele assim, custou R$10 mil. Como é que é? Não cai não, que seu celular custou R$10 mil. Tá faltando uns 9. Ó, aí o Miller, você chegava no vestiário e falava, e se ele pudesse, ele sumia, ele ficava maluco, ficava atrás da Jussara lá, queria sair logo com ela, o caramba. Cara, daí quando ele entrava no ar, ele, tudo bem, daí virava mocinho. Ficava o Milton grande, assim, desgraçado, né? Ele só faltou me chutar. Mas hoje é um baita amigo que eu tenho, cara. Outro dia encontrei com ele num evento, aí ele me abraçava, conversou comigo. Falei, pô, Miller, será chato? Você também era. Falei, então tá 0-0. Então tá 0-0. Qual o outro? Qual é o outro que você... O outro, Ayrton Senna. É mesmo? Uma mala, rapaz. Mas gênio, né? Gênio. Mais uma mala. Sim. Ele gostava de falar pra Globo, que também tá certo, né? Mas outro cara também que era muito chato quando jogou no Corinthians era o Ronaldo Fenômeno. Porque o Ronaldo falava assim que rádio para ele não interessava, que o negócio dele era imagem, certo? Tinha suas razões. Nem se ele fosse um galã também. Mas ele trabalhava muito com marketing, ou seja, mas é uma idiotice falar isso. Claro. Aí um dia eu falei com o assessor de imprensa, falei com o presidente do Corinthians, falei, olha, não é o Luiz Carlos Quartarolo que quer entrevistá-lo, mas, pô, o Fábio Seródio está lá todo dia. Fala, pode fazer um giro, toda semana dá entrevista exclusiva para um setorista. Um para Bandeirantes uma semana, para outra para Jovem Pan, outra para Globo. A gente não sabe, todo mundo trabalha. Todo mundo tem que trabalhar. Aí o presidente, eu vou falar com ele, o Andrés, eu vou falar com ele. Atendeu algumas vezes. E o que acontecia? Na hora do jogo ele sumia, na hora do jogo ele só respondia para a Globo. Para a Globo e para a Rádio Globo, porque o idiota achava que aquela chapinha da Rádio Globo também era TV Globo. Então daí os caras levavam essa vantagem. Mas aí ele levava na boa, tudo bem. E ele mandava mais do que o Andrés também. Não, como jogador extraordinário, nem se discute. Fenômeno. Se não fossem as contusões graves que ele teve, que foram 3, e mesmo assim ainda, né, chegou aqui pela metade jogando bem, eu colocaria o Ronaldo entre Pelé e Maradona. Era um jogador extraordinário, né? Mas aí a contusão, as contusões acabaram com ele, né? Infelizmente. Quartarolo, me fala um pouco aí do seu novo mundo, que é a televisão. Você esperava um dia trabalhar na televisão? Como é que está sendo isso aí para você? Então,
Eu sou um cara de rádio ainda, eu me considero, né? Eu tenho aí um certo cabedal, um currículo e trabalhar em rádio, um certo conhecimento. Falar, como você vê, eu falo pra caramba. Isso é Então, bom. é bom, mas na TV você tem que ter mais parcimônia, tem que ter cuidado. Sim. Porque primeiro que todo mundo tem que falar, a imagem sempre em você pode te queimar. São coisinhas que você vai aprendendo. É uma coisa mais rápida, né? Mais enxuta, né? Mais, né? Sintetizada. E por isso que eu falo que eu estou aprendendo. Aliás, eu acho que vou aprender até o final da vida, porque o homem que acha que sabe tudo acabou de morrer, né? Então a gente tem que continuar aprendendo mesmo. Tem uma moçada muito legal que, sabe, te dá retaguarda, te dá toques. Então, sabe, eu tenho uma opinião razoavelmente forte, que continuo com ela, não vou fugir disso, até porque é o que eu sei fazer, né? E falar de futebol eu adoro. Na televisão você vai falar assim, pô, eu trabalho na televisão, mas não trabalho, porque na verdade, quando eu fui para a Fox uma vez me convidou aqui, o Márcio Moron e o pessoal me convidou para fazer uns programas aqui como convidado. Sim. Aí eu fiz o primeiro, fiz o segundo, tava só na internet, na Top lá, FM. No terceiro, eles me chamaram e falaram assim, você não quer trabalhar com a gente? Porque você vem aqui, parece que está tanto tempo aqui com a gente, o pessoal gosta de você, a molecada. Aí eu fiquei feliz, falei, poxa, que legal. Falei, tá bom, vamos lá. Porque chega no momento que o dinheiro é muito importante, mas também você ter ocupação é importante, você ter objetivos é importante. Então, sabe, você quer estar no meio, trabalhar. Rico eu não vou ficar, não tem jeito. Ganhar o que eu ganhava na banda, não vou ganhar mais, não adianta. Então, cara, vou tacar minha vida tranquilo, graças a Deus nunca fui perdulário. E daí eu fui para lá. Mas aí eu ficava aqui no estúdio em São Paulo, porque a nossa programação tem um pessoal no Rio, que é a sede principal, e aqui em São Paulo tem uma equipe que participa, né, 2, 3 vezes por semana dos programas. Isso foi legal para mim, porque eu fui aprendendo. Eu ia lá, fazia o programa, depois gravava, tentava ver como é que eu estava, como é que eu me posicionava. Eu não sei se eu aprendi muito, mas eu já, sabe, estou muito mais solto. E agora, com a pandemia, eu faço tudo em casa, quer dizer, então ficou melhor ainda. Sim, na verdade, uma TV, mas na verdade é isso que a gente está fazendo, é mais um rádio, né? Eu não sei depois como é que vai ser, mas eu acho que esse mundo, muito disso que estamos fazendo hoje, vai continuar, mesmo Também nas acho. grandes TVs. Né? Também. Até porque é mais barato. É mais barato. Né? Deixa eu fazer aqui um bate-bola contigo. Sei que você é bom, você responde mesmo na lata. Então vamos lá. A Jovem Pan na vida do Quartarolo, o que representa? A Jovem Pan do seu Tuta representa praticamente tudo para mim. Eu tive um grande momento na Record, a Record me deu muita coisa, mas eu trabalhei 27 anos praticamente na Jovem Pan, 26 anos e meio. Lá eu criei minhas filhas, eu estava casado de novo, fui para lá. Aliás, eu fui para a Pan para não viajar mais, porque eu viajava demais na Rádio Record. Tinha 2 filhas pequenininhas, eu trabalhava, minha mulher trabalhava. Então a gente, eu não tinha final de semana, cara. Aliás, não tinha férias, né? Uhum. Daí o Carlos Lima saiu da Pan, foi para a Globo, porque ele saiu da Pan justamente porque não conseguia viajar. Ele que gostava, queria arriscar o mundo, e na Pan normalmente o Vanderlei Nogueira fazia todos os jogos aqui e fora, e não tinha jeito. Aí ele falou, ele ficou chateado com isso, saiu. Aí eu falei assim, não, então eu vou. Para mim vai ser ótimo, né? Aí eu fui para a Pan ganhando praticamente, no dinheiro de hoje, se fosse R$500 a mais do que eu ganhava na Record. Né? Eu fui talvez o primeiro cara a saber da venda da Record, um dos primeiros, né? Da venda do Record para Edir Macedo, porque eu já tinha acertado um mês antes, mas não deixaram sair, porque a Pan não contratava ninguém da Record, nem a Record contratava ninguém da Pan, que era da mesma família. Mas a Record estava escangalhada, endividada, quebrada, falida. Aí venderam para o Edir Macedo. Quando venderam, tipo assim, ontem à noite, hoje de manhã, alguém me ligou e falou, pode ir para a Pan agora que a gente aceita, que se você quiser é o mesmo que a gente já combinou. Aí eu fui. Isso foi no dia 3 de novembro de 1989. E fiquei lá até dia 6 de junho de 2016, quer dizer, é uma vida. Então tudo que eu tenho, na verdade, o prestígio que eu tenho, o que eu aprendi, o que eu evoluí, eu devo muito à Jovem Pan, ao seu Tuta, ao José Carlos Carbone, ao José Carlos Pereira, aos grandes narradores que passaram comigo lá, o Silvério, o Nilson César, José Carlos Guedes, o Rogério Assis, o Vanderlei Nogueira, o Cândido Garcia tinha saído quando eu cheguei, mas sempre foi um grande amigo também, sempre me apoiou muito. O próprio Osmar Santos, da Record, me ajudou demais, então não posso reclamar, eu tive sorte.
né? E trabalhei com os maiores narradores da história, menos o Fiore. Eu trabalhei com o Osmar, trabalhei com o Silvério, trabalhei com o próprio Nilson, que eu acho um bom narrador, ótimo narrador, e com o Joseval Peixoto, que não era mais narrador, mas era o âncora do Jornal da Manhã, que é meu amigo até hoje, e tinha uma convivência maravilhosa com o Fiore, embora nunca tenha trabalhado com ele. Então eu tive muita sorte, tenho que agradecer a Deus todo dia. Então a Jovem Pan para mim foi um negócio que é a minha vida, né? A Jovem Pan do seu Tuta. A do Tutinha já não tem muito a ver comigo, não. Ele é muito pessimista, ele não gosta de futebol, não gosta de esporte, então para mim... Mas é uma rádio respeitável, é um nome maravilhoso. Se você fosse um diretor de rádio, teria demitido Zé Silvério? Ah, eu não, né? Aliás, seu Tuta não demitia ninguém, né? Sabe? Transforma um cara num comentarista, faz bem nos jogos, sabe? Respeito pelo cara, né? Cláudio Karsug foi demitido na escada, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Entre o 23º e o 24º andar. O Cláudio Karsug é aquilo que eu falo. O Cláudio Karsug não é dinheiro. O Cláudio Karsug mora a 2 quadras da PAN. Se ele vai lá comentar um jogo por semana, se ele gravar 2 boletins por dia, tá ótimo. É um nome maravilhoso, sabe? Que é bom você ter na equipe. Aí os caras vão lá, os gênios, né? É complicado. Sim ou não? O São Paulo já foi rebaixado? Na minha opinião, foi. Na opinião da maioria, não. Essa live está encerrada por aqui. O Palmeiras tem Mundial? Não. O Palmeiras tem a Copa Rio. Então vamos continuar a live agora. Palmeiras não precisa do Mundial, cara. Eu cobri o Palmeiras muito tempo, na época que o Palmeiras foi, inclusive, para o Mundial e perdeu para o Manchester. Ninguém no Palmeiras falava, vamos tentar ser bicampeão. Isso surgiu depois que o Corinthians foi campeão do mundo, gente. Calma. Exatamente. Quartarolo, confesso que eu sinto-me honrado em ter conversado contigo, trocado essa ideia. A honra é minha. Essa aula. Muito obrigado. Você é um cara que eu, como eu disse no início, ouço desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, em janeiro de 99. Tenho você, o Vanderlei, o Silvério, como a equipe de referência do rádio. E eu gostaria, assim, de te agradecer muito por essa honra, viu? A honra é minha, já tem nego aí bravo porque eu disse que foi rebaixado, mas tudo bem, faz parte. É que eu cobri o São Paulo na época, eu sei que vivi lá dentro. Mas, de qualquer maneira, eu só tenho a agradecer, cara. Olha, parabéns pelo trabalho, desculpa se eu falei demais, mas esses caras de rádio falam demais mesmo, você já devia saber, né? Se não fosse para isso, não teria te chamado também, né? Estou sempre à disposição, estou por aqui. Boa sorte para você e você seja muito feliz. E se cuida, que muita gente não percebeu, mas a pandemia ainda está aí, né? Então vamos nos cuidar. Né? Muito obrigado, Quartarolo. Obrigado a todos. Agradeço também ao Serginho Carnevale, esse cabra feio que fez essa ponte. Satisfação, mestre. Um abraço. Sucesso também. Um abraço para todos. Obrigado, Tchau, viu? tchau. Um abraço. Tchau, tchau.